Muitos clientes da 123 Milhas estão reclamando devido ao descumprimento de algumas reservas e problemas de funcionamento da plataforma. Recentemente, houve problemas com uma plataforma de vendas de viagens online reconhecida, chamada Hurb, a ex-hotel urbano, da qual muitos clientes se queixaram porque perderam suas reservas de hotéis e passagens aéreas, entre outros serviços que haviam contratado. Nessa mesma linha, poderia-se considerar que a 123 Milhas está enfrentando um problema similar, já que muitos clientes estão reclamando devido ao descumprimento de algumas reservas e problemas de funcionamento da plataforma. Esta empresa começou a operar em 2015, quando as agências de viagens pela internet ainda não eram tão conhecidas. Desde então, eles formaram uma carteira de clientes sólida no Brasil, que os levou a ser o quarto site de turismo mais visitado do país. Eles também afirmam vender mais de 500 destinos por dia e possuem mais de 100 mil hospedagens no mundo inteiro. No entanto, nas últimas semanas, muitas pessoas estão afirmando que suas reservas de hotéis foram canceladas. Sou uma das consumidoras lesadas pela 123 Milhas. No ano passado, em novembro, eu fiz a compra de 5 passagens para uma viagem num grupo de amigos, mais de 20 anos de amizade. E o meu sogro também iria para essa viagem, vindo de Portugal. E também 2 passagens para comemorar meu aniversário de casamento em Paris, em julho do ano que vem. Acontece que ontem à noite, a página que fez todo o promocional desses voos e que direcionou a compra para 123 Milhas, anunciou que essa emissão de passagens não acontecerá mais. Eles ofereceram vouchers com reajuste de 150% do CDI e continuam anunciando essas passagens e esses voos na página deles. Hoje de manhã entrei no Instagram e verifiquei a notícia que a 123 Milhas estava cancelando as passagens promos de 2023, sendo assim a minha passagem para outubro estaria cancelada e que eles estariam dando um voucher de reembolso para essa ocasião. Entrei em contato com a 123 Milhas e fui informada que o que aconteceu foi um erro da plataforma da 123 Milhas junto com a plataforma da companhia aérea, onde não estavam conseguindo fazer as emissões das passagens, por isso eles estavam cancelando tudo e fornecendo o voucher. E que o voucher seria parcelado em 3 vezes e você teria até o prazo de 30 dias para utilizá-lo. Há mais ou menos um ano, eu e minha namorada nos programamos para viajar para a Europa em setembro desse ano. Em abril desse mesmo ano, a gente comprou através do programa de promoções da 123 Milhas as nossas passagens. Fomos notificados ontem, faltando 15 dias para a nossa viagem, de que a 123 Milhas estaria suspendendo esse programa e que não seriam emitidos bilhetes para quem tivesse adquirido passagens aéreas ou reservas entre os meses de setembro até dezembro, acabando completamente com os nossos planos. Quando a gente tentou entrar em contato, que foi muito difícil, fomos informados de que o reembolso seria em forma de voucher, com valor corrigido, segundo eles. Só que no nosso caso seriam emitidos 5 vouchers, no valor de aproximadamente R$ 1.500 cada, e que esses vouchers não poderiam ser combinados em compras futuras. Apesar de sua trajetória, a confiança geral que essa empresa transmitia está desmoronando. Isso, por sua vez, faz com que muitas empresas que prestam serviços terceirizados não queiram receber reservas da 123 Milhas, porque desconfiam que não serão pagas. Resultando em um péssimo andamento da empresa, uma provável falência perto de chegar. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, todos os dias a sua família. O 011-3573-3500 é o nosso SOS, à sua disposição. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, você pode enviar a sua mensagem. Nós temos ali uma pessoa de Deus pronta a te atender. E segunda-feira, a cada uma dessas poucas segundas-feiras que falta para terminar esse ano, nós temos orado e pedido a Deus para que faça o que Ele sempre foi um especialista em fazer: milagres. Aonde não alcança o seu braço, aonde a sua mão não consegue chegar, o braço de Deus, a mão de Deus vai chegar.
Você vai sair dessa situação difícil que você está vivendo, passando, você vai dar a volta por cima através da sua fé. E a única forma que eu tenho para provar que isso dá certo, que se você vier e fizer uma aliança com Deus, um pacto com Deus, a sua vida vai andar, são os depoimentos, são as histórias. Acompanhe a história agora do Carlos e da Maiane e daqui a pouco estamos de volta. Para recomeçar, algumas pessoas decidem mudar de cidade, estado ou até de país, mas se esquecem que precisam, primeiramente, mudar seus pensamentos, suas atitudes. Esse casal vivenciou algo parecido e vai nos contar como foi essa experiência. Olá, Carlos. Olá, Maiane. Por que vocês optaram por essa mudança? Então, a gente tinha em mente, né, que a gente mudando de cidade, os nossos problemas seriam resolvidos, que a gente queria um recomeço. Quando a gente estava morando em Cuiabá, estávamos passando por alguns problemas no casamento, problemas financeiros. Então, a gente tinha esse pensamento, vamos mudar de cidade, né, vamos mudar de estado, porque lá a gente vai recomeçar e todos esses problemas vai ficar para trás. E não foi assim. Quando a gente mudou, né, de estado, mudamos de cidade, Maceió, que é uma cidade maravilhosa, a gente chegou aqui, os problemas continuou no nosso casamento, continuou na nossa vida financeira e começou a aumentar esses problemas. De vez de diminuir, começou a aumentar. Qual foi o momento mais crítico para vocês? Um dos momentos mais críticos com relação a essa situação que nós estávamos vivendo foi quando nós chegamos aqui em Maceió, né? Achávamos que mudando de cidade, como ele falou, ia se resolver tudo. Mas chegamos e nos deparamos com a pandemia, uma semana depois que nós estávamos aqui. E aí, por esse motivo, que foi que tudo começou a piorar, porque estávamos dentro de casa, desempregados, o nosso casamento, que a gente achava que ia ser resolvido, não resolveu, não tínhamos estrutura espiritual nenhuma para resolver as situações, para aprender a lidar com aquilo que estava acontecendo, né? E ali foi só piorando cada vez mais a situação, mês após mês de pandemia, que nós estávamos vivendo trancados, né? Dentro de casa, sem poder fazer absolutamente nada, desempregado, e aí piorou tudo. E Maiane, como foi que vocês conseguiram mudar essa situação? Um determinado dia, ele estava vindo na rádio, ele saiu, né, para fazer um pagamento de uma conta que a gente tinha, e ele ouviu no rádio, no carro, falar sobre a reunião da prosperidade com Deus. E ele chegou em casa e falou para mim. E aquilo chamou minha atenção, porque eu imaginei, né, eu falei, nossa, prosperidade com Deus é tudo o que a gente precisa. Principalmente se a gente resolver a nossa vida financeira, a gente resolve todo o resto. Né? E aí foi quando nós decidimos estar indo nessa reunião. E o que mudou depois desse pacto com Deus? Mudou tudo, principalmente o espiritual, porque ali foi que nós entendemos que a gente precisava resolver primeiro o lado espiritual, a nossa vida com Deus, e aí depois, automaticamente, as coisas elas iriam se encaixando, né? As demais coisas iriam sendo acrescentadas à nossa vida. Aí logo em seguida, o nosso casamento, que já nós estávamos pensando em nos separar, já mudamos totalmente o pensamento. A questão de serviço, não conseguimos trabalhar de carteira assinada, porque ainda estávamos vivendo na pandemia, mas dali tivemos a direção para começar o nosso próprio negócio, ou pelo menos a empreender enquanto não arrumávamos ainda um emprego. E hoje, como é que está a situação de vocês? Hoje, graças a Deus, nós temos a nossa própria confeitaria, né? Hoje nós trabalhamos no segmento de tortas doces, sobremesas, fomos fazendo curso, o Senhor foi nos dando direção, nosso casamento mudou completamente, né? Recebemos o Espírito Santo e tudo completamente mudou. O Espírito Santo foi a coisa mais preciosa que vocês tiveram nesse período de transformação? Com certeza, né? O Espírito Santo, ele faz tudo novo na vida da gente, né? Eu recebi força, eu recebi direção, visão. Eu comecei a entender que, em primeiro lugar, é Deus na minha vida. E eu podia crer em Deus e crer também em mim, que eu podia mudar essa situação e que eu posso chegar aonde a minha visão está me mostrando. E hoje vocês vivem a prosperidade em todos os sentidos. Exatamente.
Com certeza, hoje a prosperidade ela não é só na vida financeira, né? A prosperidade é em todas as áreas, começando pela vida espiritual. A paz que nós temos hoje, né? A paz para dormir, você chega, dorme em paz, você não tem... a gente passa por lutas, né? Passa por problemas, a gente desafios. passa por lutas, problemas, muitos desafios, mas dentro de nós tem a paz de Deus, a paz do Espírito Santo, que nos ajuda nos dias difíceis, né? Carlos e Maiane, muito obrigada pela participação de vocês. Nós agradecemos. E se você também quer uma mudança verdadeira na sua vida, faça como eles. Participe da reunião da prosperidade com Deus. Você vindo e colocando dentro do mais íntimo do seu ser, que você vai fazer um pacto com Deus, obedecer o que está escrito na palavra dele, vai se entregar mesmo. Esse problema que vem tirando a sua paz, que vem te colocando lá embaixo. Eu tenho falado com pessoas aqui, atendido pessoas aqui, que está vivendo um sufoco. No momento mais triste, mais complicado no comércio, ela tomou dinheiro emprestado de um agiota e agora tirou de outro, tomou de outro para pagar o outro, e você vive um círculo vicioso. A cada dia que passa, parece que você se enterra mais. É como areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você se afunda. E você quer sair dessa situação. Você vindo e se entregando e obedecendo o que está escrito na palavra, você vai ver que o dono dessa palavra vai entrar na sua vida. Não há mal que dure para sempre quando você toma uma decisão de buscar a Deus. E os depoimentos, as histórias, cada uma melhor do que a outra, são de pessoas que estavam assistindo um programa como você está agora e tomaram uma atitude, tomaram uma decisão e uma atitude de fé na sequência. E vieram. Acompanhe a história da dona Zuleide, daqui a pouco eu volto. Como é que é o nome? Zuleide. Dona Zuleide, quando a senhora entrou naquelas portas ali, como é que estava a sua vida? Quando eu entrei nessas portas, eu estava desempregada. Fiquei muito tempo desempregada. Tanto é que eu tive que trabalhar, eu já tinha faculdade, experiência na área contábil. E eu tive que trabalhar de babá. Sendo formada? Sendo formada. Porque, assim, teve um tempo que eu fiquei... Nenhuma porta se abria para mim. Eu tive que trabalhar de babá. Então, foi assim, não que seja desmérito, né, a profissão, mas para quem já tem uma formação e experiência na área, foi assim, muito, muito decepcionante. Tudo fechou? Tudo fechou. E eu já estava na igreja, detalhe. Aí eu fiquei bem firme, resistindo, fazendo propósitos e determinando, enfim. Aí tudo mudou na minha vida. Quer dizer que funciona mesmo. Essa pessoa que está assistindo, acompanhando, ouvindo pela rádio, tem uma formação, está com a vida travada. Se ela vier, Deus responde. Sem medo de errar. E hoje, o que a senhora faz? Hoje eu sou corretora de imóveis. E, assim, quando eu trabalhava de babá, eu ganhava um salário muito baixo, assim, o piso salarial, né? E hoje, assim, hoje eu ganho... que eu nem imaginava que eu iria ganhar um dia. Porque, nunca imaginou? Não, porque Deus me deu a direção. Aqui no Congresso, né, eu tive a direção de trabalhar como corretora de imóveis. E até agora, esse mês que passou, eu fiz um propósito e eu fechei 2 vendas. Então, assim, deu uma renda de quase 100 mil reais. Coisa que eu nunca imaginava. Nunca imaginou? Não. Uma pessoa que vivia de salário, descobriu o seu talento, descobriu o seu dom e hoje aqui. Sim, descobri aqui na Igreja Universal. Eu sempre peço a Deus que abençoe os corretores, porque não é fácil. É uma vida difícil. Sim. É uma vida de lutar todo dia, né? Esse corretor, essa corretora que está ouvindo agora, acompanhando a TV, ela precisa fazer o congresso, né? Sim, precisa. Precisa determinar, vir no congresso, cumprir o que tem que ser cumprido, fazer o que tem que ser feito. Que com certeza Deus vai abençoar. Muito mais. Até agora, nesse mês aí eu fechei 2 negócios. Então, assim, e tenho outros assim para a qualquer momento fechar também. Isso aí.
É uma semente, né, dona Zé? É uma semente. Vai jogando dia após dia, sim, colocando em prática o que aprende. E aqui. Lutando. Até o ano passado, Deus me deu a direção. Bem em plena pandemia, nós tínhamos um terreno que também foi conquistado através dos votos aqui no altar. E nós construímos uma casa e nós não financiamos nada, nem um centavo. Tudo através da fé. Construímos através da fé. E uma casa assim bem boa mesmo. Mobiliei, equipei, móveis, tudo novo. Todos os móveis novos sob medida. Foi assim uma vitória mesmo. Um milagre, né? Um milagre. Deus sempre tem o melhor. Tem. Muito mais vai acontecer na sua vida. Amém, vai sim. Amém. Seu nome? Janderson. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus, Janderson? Foram diversas, bispo. Eu cheguei aqui na miséria, literalmente falando. Eu morava aqui numa comunidade no Parque Novo Mundo. Eu morava num cômodo com 8 pessoas. Os meus irmãos, os meus pais. Era uma vida totalmente de miséria. A gente não tinha nem o básico para comer muitas das vezes. E por não ter o básico nem para comer, às vezes, tinha que cometer alguns pequenos furtos para ter algo diferente. E outras vezes, na rua da minha casa, tinha um terreno baldio. E todo o lixo de mercado, lixo literalmente falando, era jogado lá. E a comunidade inteira ia disputar aquele lixo. E a minha família também ia disputar aquele lixo para ter alguma coisa diferente na nossa mesa. Miséria mesmo. Miséria mesmo. Tudo que o senhor imaginar de lixo, coisas estragadas, tinha. Mas a gente pegava aquilo porque era algo diferente, nós não tínhamos nem o que comer. Então eu cheguei aqui nessa miséria, sem perspectiva de nada, vazio, problemas interiores que eu não sabia o que ia acontecer para a minha vida, não tinha perspectiva. Futuro, zero. Mas um dia eu pisei aqui. E comecei a ouvir, bispo, porque eu vinha do altar. E comecei a colocar em prática. E sempre obedecendo. E pedindo para Deus uma direção. Não adiantava fazer do meu jeito, senão não ia dar certo. E passo a passo, bispo, as coisas foram acontecendo. Eu trabalhava aqui no Brás, de ajudante geral. Deus abriu uma oportunidade. Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Já dei o primeiro passo. E as coisas foram acontecendo. E lá as coisas foram mudando. E sempre vindo o alimento do altar e eu colocando em prática. Consegui uma oportunidade num banco. Virei gerente de um grande banco. E as coisas foram acontecendo. As conquistas foram acontecendo e Deus foi abrindo portas de todos os sentidos, bispo. Hoje eu trabalho numa multinacional americana, eu não falo nem inglês direito, eu não falo. E Deus foi me dando conquistas, trazendo paz, trazendo alegria. Para quem pegava resto de mercado, bispo, recentemente estava com 2 mercados. Então Deus mudou, transformou a minha vida por completo, bispo. Hoje eu sou formado, tenho a oportunidade de viajar para onde eu quero, tenho paz, tenho alegria. E o mais importante, bispo, o Espírito Santo. Sem a direção dele, acho que não estaria nem aqui. Deus abençoe. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. O objetivo dessa reunião é fazer de você uma pessoa abençoada, é fazer você ter sem se perder, é fazer você tirar da sua cabeça o desejo ardente de ostentar. E se você parar para pensar e você tem o Espírito Santo, você entende que você precisa de pouco para ser feliz. Você precisa da bênção de Deus. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas, na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Você vindo, fazendo a sua parte, lutando não na força do seu braço, mas de acordo com a palavra de Deus, obedecendo, você pode ter certeza que você vai terminar esse ano bem, porque não tem uma pessoa em registro na Bíblia que buscou a Deus, que se voltou para Ele e Ele desamparou. Uma saída, uma resposta,
uma direção Ele vai te dar. Você vindo e colocando em prática. E a prova de tudo isso, vou pedir para colocar aqui, por favor, a história do Carlos e da Márcia. Um casal abençoado que fez uma aliança e que fez um pacto com Deus. Eles vieram. Teve um dia que teve um basta naquela casa. Teve um dia que a situação era crítica. Se eu não me engano, quando eu assisti o testemunho, não tinha nem dinheiro para comprar leite para o filho. Um dia foi a gota d'água. Foi o fundo de poço. E mudou a situação através da fé. Pode colocar, por favor. Meu nome é Cláudio, tenho 50 anos, sou empresário. Meu nome é Márcia, tenho 48 anos, sou empresária e nós fizemos uma aliança com Deus. Eu tinha uma vida bem difícil, vamos dizer que a gente estava no fundo do poço, porque éramos em 3 irmãos e a condição bem precária, porque só tinha minha mãe, era mãe solteira. Então, passamos bastante dificuldade. Comecei a trabalhar, me casei, só que a situação continuou a mesma. Passamos por várias situações difíceis na vida. Inclusive, chegou o momento de o filho querer o leite para se alimentar e a gente não tinha dinheiro para comprar. E tivemos que colocar na mamadeira água com açúcar. E isso foi um ponto crucial na nossa vida. Foi muito triste. Perdi o meu emprego e fiquei por 2 anos desempregado. Tinha um carro e esse carro a gente pagava uma garagem, mas não tinha o dinheiro para colocar o combustível no carro. Tudo mudou, tudo foi diferente. Eu conquistei a minha casa, conquistei carro, a gente tem moto. Coisas que a gente não fazia no passado, que o dinheiro era tão regrado que a gente não conseguia ter um lazer. Hoje a gente viaja, hoje a gente almoça onde a gente quer. O meu bem maior é o quê? É o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo encostar a cabeça no travesseiro e dormir, coisa que antes eu não tinha, por causa das preocupações, filho passando necessidade, a gente brigando por causa das dificuldades, mas hoje não. O Espírito Santo é o Consolador, ele é o nosso bem maior, é o nosso sustento. Nós te aguardamos aqui, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. E que essas últimas segundas-feiras que falta para terminar o ano sejam os melhores dias da sua vida. Possa ser que o ano todo foi difícil para você, mas o final será abençoado. Deus te abençoe. Muito se ouve falar da Terra Prometida. Mas há uma promessa bem maior, que Deus queria e ainda quer dar ao seu povo. A presença prometida. Mas o que seria essa presença? O próprio Espírito de Deus habitando dentro daquele que crê, dando direção, paz e sabedoria para enfrentar as batalhas da vida e vencer. A mesma proposta feita a Moisés e ao povo de Israel, a presença prometida, leva também a entrar na terra prometida e permanecer. Fogueira Santa da Revolta no Monte Sinai. A oportunidade para se alcançar a presença prometida e a terra prometida. Participe em uma igreja universal mais perto de você.